Eu sou o Diego Nolasco, sou físico de formação, sou doutor em biofísica molecular e hoje eu estou aqui a convite da Universidade Católica de Brasília para conversar com você a respeito da pandemia causada pelo novo coronavírus. Nós vivemos um momento sem precedentes na história e por conta disso a gente não tem cenários para comparar. A gente não pode mostrar o que foi feito antes para levar para um resultado ou para outro, porque a gente simplesmente não tem esses dados. Então, tudo que a gente pode fazer nesse momento é se pautar por dados oferecidos por outros países no interesse de decidir o que é melhor fazer agora. Os processos de decisão são geralmente pautados por dois pilares. Um desses pilares é a opinião e o outro pilar é a ciência. Quando a gente pauta os nossos processos decisórios em opiniões e achismos, a gente cai na armadilha do senso comum, que surge quando o meu bom senso me ajuda a produzir respostas parecidas com as respostas que você produziria se você baseasse as suas respostas no seu bom senso. Quando o meu bom senso se casa com o seu bom senso, a gente chega no senso comum. E o senso comum gera um sentimento extraordinário, porque a gente começa a acreditar que as nossas respostas estão corretas pura e simplesmente porque elas são parecidas. Essa é uma armadilha incrível. Entretanto, do outro lado a gente tem a ciência. A ciência, ela nos ajuda a interpretar e entender fatos, dados e evidências. A gente não tem dados históricos aqui no Brasil a respeito de uma pandemia como a que a gente vive agora, mas a gente tem dados de outros países que vivem o que a gente vive agora de maneira antecipada. Eles estão passando pelo processo de maneira anterior a gente. E aí a gente tem esses dados para estudar e assim decidir o que é melhor fazer por agora. Eu te mostro na tela um gráfico que mostra a evolução do número de pessoas infectadas em diversos países no mundo inteiro. Em destaque você vê o Brasil. O Brasil foi dobrando o número de casos de pessoas infectadas com o novo coronavírus a cada mais ou menos 2,5 dias, até que a gente tivesse atingido o 1000º caso. Só que antes disso, lá pelos 500 casos, a gente implementou as discutidas medidas de distanciamento social. E essas medidas vêm fazendo com que a gente aumente o tempo que a gente leva para dobrar o número de casos aqui no Brasil. Hoje esse período é de aproximadamente 3 dias. Assim, eu gostaria de te perguntar que pilar você vai utilizar para sustentar as suas decisões no interesse de promover saúde para você e para quem está do teu lado. Será que você vai confiar nas opiniões e achismos de quem divulga um monte de coisas por aí? Ou será que você vai basear as suas escolhas em análises científicas de fatos, dados e evidências? Se eu posso te fazer um convite hoje, é para que você pense como um cientista.